Amém. Boa noite a todos, paz do Senhor. Estamos aqui para mais um período de estudo da nossa EBN, Escola Bíblica Noturna, tempo que nós separamos para estudar a palavra do Senhor, para trazer temas, que são pertinentes à nossa realidade como igreja local. E espero que você esteja aproveitando esse momento para aprender, para crescer no Senhor, para conhecer melhor as Escrituras, amém? Enquanto nós damos início aqui a essa transmissão, como sempre, vou te pedir para que você convide pessoas, para que elas possam participar junto conosco hoje dessa transmissão, que elas possam estar conosco aqui, não só as pessoas da igreja, mas pessoas que você conhece, que você sabe que podem ser ministradas pela palavra de Deus. Convide essas pessoas, compartilhe o link. Eu acho que uma coisa bem interessante que a gente pode fazer como igreja em todas as nossas transmissões é você compartilhar o link. É uma coisa muito simples, querido. Você vai lá onde está tendo a transmissão, clique em compartilhar e isso vai aparecer na sua página do Face. É uma forma de nós engajarmos mais pessoas naquilo que está sendo feito pela comunidade cristã Redenção, amém? Então, nesse comecinho aqui, nós pedimos a você que você faça isso, Chame os irmãos da igreja, tem gente que esquece, tem gente que está envolvido em outra atividade e acaba por se esquecer. Então chama as pessoas, convida amigos, tá bom? Porque isso tudo é bênção e eu acredito que coopera para que a obra de Deus possa ser feita em nome de Jesus. Nós estamos entrando no mês de aniversário da Comunidade Cristã Redenção. A Comunidade Cristã Redenção nasceu há 8 anos atrás, no mês de setembro. Nós éramos uma igreja da visão celular no modelo dos 12, ligados ao Ministério Ágape, e então em setembro de 2012, acho que é isso mesmo, setembro de 2012 nós decidimos que nós deveríamos seguir um outro rumo com relação à igreja local, e então demos início ao projeto da Comunidade Cristã Redenção. E estamos então no nosso mês de aniversário. Como nós estamos nesse mês de setembro e vamos continuar neste mês de setembro com todas as nossas programações online, e eu quero só reforçar, como sempre, para aqueles que já estão aí na transmissão e aqueles que verão depois pelo YouTube ou pelo Face, nós ainda não temos a previsão de quando retornaremos com os cultos presenciais, com as atividades presenciais, mas tenha algo em mente, querido. Nós estamos procurando fazer tudo com zelo, com temor e em obediência a Deus e aquilo que nós cremos, amém? Então, vai chegar a hora certa para que nós possamos voltar com as nossas atividades presenciais. Enquanto isso não acontece, nós decidimos separar o mês de setembro como um mês de comemoração. Efetivamente, nós vamos comemorar o aniversário da igreja no último domingo do mês, mas o mês de setembro todo será dedicado a essa temática, Por isso, durante esse mês, e hoje, como a primeira quinta do mês, nós vamos falar sobre a identidade da Comunidade Cristã Redenção. Hoje eu vou dar uma introdução sobre o assunto e depois, nas outras semanas, nós vamos desdobrar esse assunto. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram, mas eu sei de uma coisa: nunca é demais ouvir de novo, porque existem conceitos, para que eles sejam firmados dentro de nós precisamos ouvi-los algumas vezes, eles precisam ser reforçados até que eles sejam, como a gente usa a palavra, apreendidos, ou seja, eles não sejam apenas aprendidos, mas apreendidos, ou seja, eles façam parte então
da nossa vida, né? É aquilo que nós entendemos de... É como se você introjetasse o ensino dentro de você, então ele faz parte de você. É isso que nós acreditamos que precisamos como comunidade local, né? Então, por isso, vamos falar no mês de aniversário da CCR sobre a identidade da CCR, e eu espero que Deus te abençoe ao longo dessas semanas, amém? Que seja um tempo assim precioso na sua vida. No final aqui do estudo, eu estou dando um toque aqui como que vai ser a dinâmica hoje, nós vamos passar o vídeo das crianças, né, das atividades das crianças. Então, os pais, né, se puderem ver também, convidar as crianças no final para ver. Nós não vamos passar no domingo, porque cada domingo desse mês nós teremos algumas outras atividades e vídeos para passar, então para que não fique embolado, por assim dizer, então nós decidimos passar hoje, tá bom? Então vamos ter o estudo e depois teremos esse vídeo das crianças, que é sempre uma bênção e uma alegria a gente ver, amém? Então vamos lá, irmãos, vamos estudar aqui, vamos tentar entender essa dinâmica da identidade de uma igreja local, amém? Queremos falar sobre isso. O tema desse estudo é consolidando a identidade de uma igreja. Amém? Consolidando a identidade de uma igreja. Deixa eu só corrigir uma coisa aqui. E para que eu possa começar a falar sobre identidade, eu quero trazer uma definição do que é identidade para vocês. Então, antes de eu trazer a definição sobre identidade, deixa eu só falar algo para que fique bem claro para vocês. Esse é um estudo introdutório, né? E por ser um estudo introdutório, ele é um estudo que ele tem uma proposta conceitual, por assim dizer, para a gente lançar uma base, um fundamento. Então, eu sei que talvez alguns entendam, outros não, alguns achem importante, outros não, mas como eu sempre insisto, sempre que você vai ensinar, é importante você começar do começo. E é isso que eu procuro sempre fazer, né? Então, se nós vamos falar sobre identidade da CCR, a primeira coisa que eu preciso falar é o que é identidade. Porque é uma palavra conhecida, mas muitos não sabem o significado real dessa palavra, e eu então trouxe aqui um conceito para vocês. Identidade, né, é o conjunto das características e dos traços próprios de um indivíduo ou de uma comunidade. Esses traços caracterizam o sujeito ou a coletividade perante os demais, amém? Então, quando nós falamos em identidade, nós estamos falando sobre um conjunto de características próprias que eles nos fazem, como que eu posso explicar? Eles fazem com que as pessoas nos entendam. É como se, por exemplo, eu tenho uma identidade. O que é a minha identidade? São as minhas características, são os traços da minha personalidade que ficam claros aos olhos dos demais e faz com que as pessoas me identifiquem, por assim dizer, tá? Isso é identidade. E a identidade, ela está ligada, claro, ao indivíduo, mas também à coletividade. Nós podemos falar sobre identidade pessoal, ou seja, eu posso virar aqui e falar assim, a Elza tem uma identidade própria. Então, essa identidade própria da Elza é composta de uma série de características e traços próprios a ela. E as pessoas a distinguem, a conhecem exatamente em função dessas características. Então, se eu falar assim, por exemplo, da Elza, muita gente vai lembrar do quê? Da risada da Elza. Porque é uma característica, é um traço próprio da Elza que compõe a identidade dela. Entende o que eu quero dizer?
A mesma coisa se aplica à questão da identidade de uma comunidade ou de uma coletividade. Lugares possuem identidades que são comuns àquele grupo. Então você pega, por exemplo, eu vou pegar um exemplo, tá? Para que você entenda. Se você vai numa igreja pentecostal histórica, como por exemplo o Brasil para Cristo, né? Que é uma igreja pentecostal histórica, né? Ela possui uma identidade, ela possui características e traços próprios a ela que a identificam diante dos demais que ela é a igreja, o Brasil para Cristo. Ela possui uma forma de ser que a identifica. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a igreja presbiteriana. Eu estou pegando um contexto de igreja para você entender. Então, a igreja presbiteriana, né, a igreja presbiteriana do Brasil, a IPB, né, ela possui características e traços próprios a ela. E as pessoas conhecem a presbiteriana em função dessas características. Por exemplo, a igreja presbiteriana, ela possui um modelo de governo presbiterial, ou seja, é formado por presbíteros que são eleitos pela própria igreja. Isso faz parte da estrutura da igreja. A igreja presbiteriana tem as sociedades internas, que são, as sociedades internas são formadas, sociedade de homens, de mulheres, adolescentes, jovens e crianças. Não é isso, Elza? Porque a Elza é presbiteriana, então ela sabe me dizer. Então, isso são marcas da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana possui uma teologia calvinista. A base da teologia presbiteriana é calvinista. Então, são marcas, são traços próprios, são características próprias da presbiteriana que faz com que você saiba quem ela é, né? Ela possui lá uma logo, que é aquela sarça ardente, quem já percebeu isso, então ela possui a sua identidade, né? E isso é muito importante a gente compreender, amém? Então, esse conceito de identidade se baseia nisso. Nós sabemos que todos nós, igrejas e indivíduos que seguem ao Senhor Jesus Cristo, pertencemos ao corpo de Cristo. Isso é claro para nós. Então, a nossa maior identidade como igreja e como igreja, como indivíduo, é claro, somos filhos de Deus, servos de Cristo. Enfim, tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos, né? Nação eleita, sacerdócio santo, enfim, povo escolhido de Deus. A gente sabe disso. Mas a questão é que, assim, como igreja local ou como igreja denominacional, dependendo do tamanho dessa estrutura, nós temos uma identidade ministerial dada por Deus e que, claro, precisa ser consolidada. Vocês entendem? Então, o que eu estou querendo dizer é muito simples. Todas as igrejas, não, todas não vou falar assim. Igrejas, porque eu não posso falar em nome de todas, né? Igrejas cristãs, elas pertencem ao corpo de Cristo e como pertencentes ao corpo de Cristo, elas possuem identidade do corpo. E isso é indistintamente, entende? Então, quando nós pensamos sobre a lógica do corpo de Cristo, nós somos um e não há diferenças entre nós. Mas cada igreja, quer seja local ou denominacional, elas possuem características próprias, formas diferentes de se manifestar ao mundo, por assim dizer. E isso é muito importante. Por quê, queridos? Porque eu creio que Deus, na sua infinita sabedoria, levanta vários ministérios e igrejas com perspectivas distintas para atingir o maior número possível de pessoas, exatamente porque as pessoas não são iguais, né? Eu não estou aqui me referindo a igrejas que não zelam pela palavra, que podem até ser consideradas hereges. Não estou me referindo a outras religiões, eu estou me referindo ao povo de Deus, aqueles que são
servos de Cristo, é desses que eu estou falando. Então cada igreja vai ter uma característica. Se você olhar para uma igreja batista, batista mesmo, uma igreja batista, né? Ela vai ter a característica dela. O batismo é só por imersão, o modelo de governo é congregacional, né? Ou seja, tudo é decidido em assembleia. Então existem características, como a igreja presbiteriana tem a sua, como a Assembleia de Deus tem a sua, como a quadrangular tem as suas características e traços próprios. Amém? Da mesma forma, aí é importante a gente entender, a comunidade cristã Redenção, quando ela surge, ela em 2012, quando há um desligamento de uma estrutura que já existia, que era o Ministério Ágape, que estava ligado à visão celular no modelo dos 12, estava ou está, enfim, eu não sei. Então nós temos que partir para o desafio de consolidar uma identidade ministerial para a nossa igreja local. Aí, então, entra um trabalho que precisa ser desenvolvido ao longo de anos para que uma comunidade local, que é o nosso caso, somos uma igreja independente no sentido de sermos uma única igreja e, enfim, não fazemos parte de uma estrutura denominacional, nós precisamos ir trabalhando nos traços próprios, nas características que nós entendíamos e entendemos que nós deveríamos consolidar na comunidade Cristã Redenção. E é muito importante esse trabalho, e esse trabalho começou lá em 2012 e ele segue até hoje e vai ainda, por muito tempo, ainda acontecer, creio eu. Então, eu quero falar para vocês hoje, por isso que eu estou falando, estou lançando o fundamento, sobre os fundamentos da consolidação de uma identidade ministerial, tá? O que eu quero tratar com vocês hoje? Quando você sai de uma estrutura que está previamente definida, e então você começa um trabalho independente, que é o nosso caso, você tem que trabalhar na consolidação, no fortalecimento dos fundamentos desta estrutura. Daquilo que nós julgamos que seria fundamental em termos de características, em termos de traços próprios da comunidade Cristã Redenção. E para que isso acontecesse, nós tivemos que passar por etapas, tá bom? E estamos passando por etapas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esses fundamentos, tá? E aí, na sequência, nós vamos falar sobre outros assuntos. Então, eu quero que você entenda qual que é a lógica quando você vai trabalhar a formação da identidade de uma igreja local. Por que isso é importante para mim e é importante para você? Para mim é importante porque eu sou pastor, eu estou à frente do trabalho e eu tenho que saber disso. Por que é importante para você? Para que você compreenda as dinâmicas da própria igreja. Para que você compreenda o porquê de nós termos feito muitas coisas que fizemos, o porquê de termos corrigido rotas que precisavam ser corrigidas, o porquê de termos abandonado algumas coisas e começado a fazer outras, porque aí você consegue entender aonde nós queremos chegar. Porque nós não nos propomos a simplesmente repetir um modelo, não é essa a nossa ideia. A nossa ideia é entender o que Deus tem para nós como comunidade local, aquela igreja que está ali no Parque São Vicente, que precisa responder aos apelos de Deus, ao chamado de Deus. Amém? Por isso é importante você saber como se dá esse processo, porque na cabeça, muitas vezes, de um membro, tudo é muito simples, tudo é muito fácil. Parece que as coisas são mais fáceis do que elas são. E eu já vi muito membro, né? Falando, não, porque não faz isso, porque não faz daquele jeito, e eu às vezes já acho que tá engraçado, porque a pessoa não tem noção do que ela está falando. A verdade é essa, né? Eu me lembro, assim, da experiência que o Marcão e o Paulo tiveram. Eles ficaram 7 meses à frente da igreja. Se você tiver a oportunidade de conversar com o Marcão e o Paulo, perguntem para eles sobre a visão que eles tinham de liderança
antes dos 7 meses que eles ficaram à frente da igreja e depois dos 7 meses. Você vai descobrir que eles mudaram de opinião. Porque a prática sempre é mais difícil. É mais ou menos para mim como aquelas pessoas que, por exemplo, veem jogo de futebol. A pessoa, ela senta e fica vendo um jogo de futebol e ela critica o técnico e os jogadores. Eu faria isso, eu faria aquela substituição, colocaria fulano de tal, não sei o quê. Ué, mas eu fico pensando assim, se a pessoa sabe tanto de futebol nesse nível, o ideal é que ela tivesse seguido a carreira de treinador, né? Ela iria facilmente chegar ao ser técnico da seleção brasileira, porque ela consegue fazer a leitura perfeita de um jogo, capaz de mudar a realidade de um jogo de futebol só olhando da televisão. A mesma lógica se aplica na questão da fundamentação de uma igreja. A mesma coisa. Por isso, tem coisas que eu, com sinceridade, eu ouço e ignoro. Tem coisas que eu ouço e levo muito a sério. Talvez você não vai saber se o que você está me falando eu estou levando a sério ou estou ignorando. Talvez sim, tudo vai depender do meu estado de espírito. Mas o fato é que é desse jeito que funciona. E por isso eu preciso trazer clareza para vocês, para que a igreja possa entender como é que se dá essa dinâmica. E esse estudo que eu quero passar para vocês é a minha perspectiva sobre o assunto. É a minha visão sobre o assunto. É aquilo que eu percebi ao longo desses últimos 8 anos. Pode estar faltando coisas, ou pode ter coisas que outros, ou até você mesmo, pense diferente. Mas eu estou trazendo a minha perspectiva, dentro daquilo que eu vivenciei. Amém? Tanto que eu quero deixar claro que eu vou citar 3 pontos aqui, tá? E eu os coloquei em grau de dificuldade. É muito difícil fazer isso, tá? Quais são os fundamentos mais fáceis e mais difíceis para serem implementados num processo de consolidação de uma igreja? Eu tentei colocar esses 3 em grau de dificuldade, ou seja, o primeiro é o menos difícil, o primeiro é o mais fácil, o segundo é o intermediário, o terceiro é o mais difícil, para que você possa então se entender aqui dentro daquela lógica que nós vamos trabalhar, tá bom? Então, o primeiro fundamento, né, a primeira ação que nós precisamos trabalhar para que haja consolidação de uma identidade ministerial é a mudança estrutural, amém? Se você puder, abra sua Bíblia em Atos 6. Eu estou falando sobre identidade. Estou falando que a Comunidade Cristã Redenção, há 8 anos, começou uma peregrinação como uma nova igreja, buscando formar uma identidade que nós tínhamos e temos em mente, mas que esta identidade ela é fruto de um processo. E aqui agora eu vou passar para você quais são os fundamentos ou os processos necessários para que haja essa consolidação, né? Vou até mudar o nome aqui para ficar mais fácil para mim mesmo, sabe, irmãos? Às vezes eu descubro que tem uns nomes que ficam melhor. Espera um pouquinho. Então, existem alguns processos da consolidação de uma identidade ministerial que são importantes. A primeira que eu estou querendo citar para você aqui é a mudança estrutural. Abra sua Bíblia em Atos 6 e vamos ler do 1 ao 5, tá bom? E aí eu vou explicar para você o que eu quero dizer com isso. Amém? Atos 6, de 1 a 5. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos,
escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e o ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, inclusive o primeiro mártir da igreja, além de Filipe, Prócoro, que nome lindo, né? Nicanor, outro nome maravilhoso, Timon lembra Timão, né, irmãos? Aí eu fiquei feliz. Pâmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Amém? Vamos parar por aí, porque já dá para a gente entender o que aconteceu. Deixa eu tentar te explicar o que aconteceu na igreja primitiva. Primeiro, a igreja ela tinha como liderança os discípulos que caminharam com Jesus. Você sabe que quem caminhou com Jesus foram 12 pessoas. Dessas 12 pessoas, uma se matou, Judas, o traidor. Os discípulos que caminharam com Jesus se tornam então liderança da igreja que surge em Jerusalém e se tornam então apóstolos, que significa enviados. E eles elegem, para completar o grupo, por assim dizer, mais um apóstolo, Matias, para substituir Judas. E eles então continuam o trabalho deles. Deus vai fazendo milagres, realizando prodígios, muita gente vai convertendo gente para tudo quanto é lado. A obra anda de forma maravilhosa. Eles têm uma noção comunitária muito forte a ponto de, se você lembra do texto, eu acho que até vou ler esse texto aqui depois, eu não sei, acho que eu vou. Eles até, assim, a igreja tinha uma conduta, elas vendiam tudo que tinham, entregavam aos apóstolos e esses então dividiam o povo segundo a necessidade de cada um. Era assim que a igreja primitiva se comportava, entendeu? Então o que acontece aqui no capítulo 6, para que você compreenda? Esta divisão dos recursos estava sendo um problema. Estava havendo um desentendimento entre os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica. Os judeus de fala grega, eles estavam sendo deixados de lado, vamos usar logo a palavra certa, discriminados na hora da distribuição diária do alimento. Eles não... As viúvas, né? Porque suas viúvas estavam sendo esquecidas. As viúvas de fala grega, elas estavam sendo deixadas de lado. E isso tem muito a ver com a rixa entre um judeu, né, judeu mesmo, que permaneceu ali, e aquele judeu que, deixa eu tentar lembrar, eu não vou lembrar aqui agora, queridos, me desculpa. Mas aquele judeu que helenista, né? O judeu helenista, aquele que ele já tinha sofrido uma influência do mundo grego, tanto que ele falava grego, né? Ele já não carregava com tanta intensidade assim a cultura e a questão do judaísmo, da vida em Israel, né? Então ele sofria essa influência, chamado de judeu helenista, né? Então você percebe só, olha só, essa igreja que é muito boa por sinal, ela tinha uma liderança instituída, eram 12 apóstolos. Esses homens recebiam tudo, porque é isso que o texto diz. As pessoas vendiam e entregavam tudo aos apóstolos e os apóstolos distribuíam. Não fica bem claro como era feita essa distribuição, mas eles distribuíam. Aqui no capítulo 6 fala que a distribuição começou a dar problema. Então o que os apóstolos falam? Gente, nós não podemos ficar lidando com essas questões de ordem secundária, por assim dizer. Não que isso fosse secundário, tá, irmãos? Mas eles estão dizendo, nós não podemos nos ocupar disso porque nós não temos condições. Nós temos que focar a nossa atenção, como eles dizem, no versículo 4, na oração e no ministério da palavra.
Era isso que os apóstolos queriam fazer. Então, qual é a sugestão deles? Faz o seguinte: levanta 7 homens de bom testemunho entre vocês para que eles se ocupem com relação à questão da distribuição. Aí surge então os diáconos, né? Daí vem o termo diaconia, homens que servirão à mesa. E 7 homens são levantados pela própria igreja para servirem como diáconos. Essa é a experiência aqui da primeira igreja. E inclusive fala no versículo 5 que tal proposta agrada a todos. Por que é importante a gente entender essa vivência da igreja primitiva? Porque eu estou falando que num processo de consolidação de uma identidade ministerial, irmãos, que era o caso da igreja primitiva, com certeza da primeira igreja, às vezes é necessário mudar a forma que as coisas estão funcionando. É necessário abrirmos mão de uma estrutura que já está mais ou menos formada ou até mesmo que já está consolidada, entende? Isso é muito importante quando se trata da formação e da consolidação da identidade de uma igreja. Ou seja, diante de novos desafios, a estrutura de uma igreja precisa cada vez ser mais funcional e ela precisa cada vez mais servir ao propósito maior, que é glorificar a Deus e servir uns aos outros. Ou seja, uma estrutura de igreja não pode nunca, sob nenhuma hipótese, ser divinizada, muito menos engessada. Não é inteligente da parte de uma liderança, quer seja de uma igreja independente, quer seja até de uma estrutura denominacional antiga, cristalizar, por assim dizer, engessar uma estrutura, um modelo estrutural. Por quê? Porque os tempos mudam. Porque as realidades começam a se tornar distintas. Porque as pessoas elas vão adquirindo novas perspectivas. E as estruturas precisam ir se acomodando a essa realidade. Estruturas funcionais para servir ao propósito maior. Estruturas funcionais, mudanças de estrutura, para criar estruturas funcionais para servir ao propósito maior, que é glorificar a Deus e servir e edificar os irmãos. Se nós ficarmos engessados, o que vai acontecer? Muitas vezes nós não vamos cumprir o nosso papel. Por quê? Porque aquilo que nós fazíamos há 10, 20, 100 anos atrás, às vezes não serve para hoje. E por mais que a gente ache que aquilo é extremamente importante, perdeu a importância. E essa é uma leitura muito difícil de ser feita, principalmente numa igreja denominacional, mas também é difícil fazer numa igreja independente, porque as pessoas estão acostumadas com uma estrutura. Eu vou pegar aqui o caso para você entender. E só para ressaltar, e depois eu vou te dar um exemplo. Mudanças estruturais, queridos, são necessárias para transformar pessoas passivas em membros comprometidos com a obra de Deus. Então, muitas vezes você vai mudar uma estrutura para que ela se torne mais ágil, e ela possa servir melhor e movimentar as pessoas para que elas sirvam de forma mais adequada. E aí o nome de Deus seja glorificado. Se os apóstolos aqui tivessem falado, não, vamos manter as coisas como estão, ia continuar a rixa entre os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica. Isso aumentaria a tensão entre eles e sabe Deus o que ia acontecer. Eles iriam ficar mantendo uma estrutura que não seria funcional e não prestaria o serviço necessário, que é servir uns aos outros. Então, eles, creio, inspirados pelo Espírito Santo, fizeram a coisa certa. E nós temos que estar abertos para isso. Então, quando nós começamos a transicionar uma igreja, e aí eu quero trazer o exemplo. Nós éramos uma igreja celular no modelo dos 12. Tínhamos toda uma estrutura formatada. E vocês sabem, quem estava na época sabe. O que nós entendemos? Que aquela estrutura não nos servia mais. Que aquele modelo, por assim dizer,
de igreja não nos servia mais, entende? Que algumas estruturas que funcionavam na visão celular não eram aquelas que nós entendíamos que nós deveríamos manter. Por isso nós começamos uma mudança estrutural. E quando você começa a formar uma identidade ministerial, a primeira coisa que precisa ser feita, não sei se é a primeira coisa, foi o que eu fiz. Talvez eu possa ter errado? Posso, mas eu acredito que a mudança estrutural se faz necessária e é a mais fácil. Mudar a estrutura de uma igreja, para quem tem um mínimo de noção de organização eclesiástica, é uma coisa sossegada, de certa forma. Não é difícil você reestruturar uma igreja dentro de um molde, um padrão que você julga ser o mais adequado para atingir um objetivo. E aí você vai testando essas mudanças estruturais e vai mudando as estruturas conforme elas vão dando certo ou não. Foi isso que nós fizemos em 2012 e continuamos, na verdade, fazendo até hoje. E talvez vamos precisar fazer mudanças. E existem mudanças que são quase forçadas, né? Quase forçadas não, são forçadas. Como, por exemplo, agora. Nós éramos uma igreja essencialmente presencial numa semana. Na outra semana nós nos tornamos uma igreja essencialmente virtual. É uma mudança estrutural que dura 5 meses. O que nós vamos aprender de bom e de ruim nisso? O que nós vamos aproveitar e o que nós vamos descartar? Nós estamos avaliando. E isso, é claro, vai mudar a estrutura da igreja. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, diante de um problema, você tem que dar a resposta certa. Porque senão você engessa. Não dá para. Eu entendo hoje que não tem como mais descartar, sob nenhuma hipótese, a questão da igreja virtual. Não tem como. Então tem que se criar uma harmonia entre a igreja presencial, por assim dizer, e a igreja virtual. Tem que se criar essa harmonia. E vai ser difícil, mas precisa. Nós não temos como fugir disso. Não adianta falar assim, acabou a pandemia, ufa, até que enfim, vamos voltar tudo para presencial. Não vai ser assim. Não vai acontecer isso. Por quê? Porque a experiência nos mostra que determinadas coisas funcionam melhor de um jeito do que do outro. Entenderam, irmãos? Então, a primeira mudança é a mudança estrutural, que eu diria que é a mudança mais fácil de ser implementada, tá bom? Na ordem daquilo que deve ser implementado primeiro, eu não sei se deve ser a primeira, mas eu acredito que é a mais fácil, amém? O segundo processo de consolidação se dá através da mudança da visão eclesiológica. Palavra difícil, mas basicamente eclesiologia se refere à igreja, eclésia, igreja, ajuntamento, reunião, povo congregado, enfim, como você quiser chamar. Mas é diferente da mudança estrutural. A mudança estrutural, ela mexe com a forma que a igreja faz as coisas. A mudança da visão eclesiológica mexe naquilo que a igreja pensa, como a igreja pensa, como a igreja ela se vê do ponto de vista teológico, entende? Porque eclesiologia, para ser mais específico ainda, é estudo da igreja. A palavra eclesiologia significa estudo da igreja. Eclésia, né? Junto com logia. Então, juntando as duas palavras, estudo da igreja. Então, quando nós estamos num processo de consolidação de uma identidade ministerial, nós vamos ter que trabalhar na mudança estrutural. É fundamental, porque tem coisa que não funcionava, ou funcionava, mas não era adequado e tem que ser tirado. E outras têm que ser colocadas. Beleza. Igual aconteceu aqui no texto que eu li para vocês. Os discípulos discerniram e mudaram, né? Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte, a questão... Deixa eu só pegar o texto aqui. Efésios 4. Efésios 4. Abre sua Bíblia em Efésios 4.
Nós já vamos ler o texto. Então eu estou falando sobre mudança da visão eclesiológica. E vamos ler lá, Efésios 4, 15 e 16. Diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Tocou alguma coisa, né? Foi o seu? Ah, tá. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 16. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Então preste atenção, Paulo está trazendo para a igreja de Éfeso uma visão eclesiológica. Paulo está lançando um fundamento eclesiológico para a igreja de Éfeso. Ele está explicando para a igreja de Éfeso como uma igreja deve ser. Qual é a base, qual é a essência de uma igreja? É isso que ele está fazendo aqui. Ele está deixando bem claro aqui como ele entende. Porque quando nós falamos em corpo de Cristo, irmãos, nós estamos falando sobre a igreja com I maiúsculo de Cristo. E a igreja de Cristo com I maiúsculo, ela se ramifica em muitas igrejas denominacionais, igrejas independentes, para que a obra seja feita. E também, claro, né, não está restrita à igreja, mas, enfim, isso é outro assunto. Então, Paulo está aqui falando sobre igreja. Ele está tentando explicar para os Efésios como entender essa dinâmica da igreja. Então, quando eu falo que há uma necessidade de mudança na visão eclesiológica, eu estou falando que nós precisamos olhar para a igreja de Jesus e ter uma forma diferente de entendê-la. Ou seja, precisamos entender que a igreja possui uma identidade extremamente orgânica. E isso implica em fluidez e vida. Amém? É muito importante a gente compreender isso dentro da lógica da visão eclesiológica. Quando falamos em igreja, nós estamos falando sobre um corpo vivo, um organismo vivo. Nós estamos falando sobre uma identidade orgânica. E por isso ela não pode nunca perder fluidez e vida. Porque se um organismo perde vida, ele morre. Né? Ele deixa de existir. E nós nunca podemos aceitar isso na igreja. Além disso, a igreja precisa... Quando Paulo ele aponta isso aqui, ele mostra que a igreja precisa abandonar o modelo centrado no eu para aprender a valorizar a igreja comunitária, que é centrada no nós. Amém? É o que nós vemos, como eu falei, lá na igreja primitiva, em Atos 2, 44 a 47, que fala que todos tinham tudo em comum e vendia e dividia, entregava aos apóstolos e era dividido entre todos. E a igreja crescia porque eles estavam juntos em oração, enfim. Era uma igreja que entendia essa fluidez, vou usar essa palavra, tá? Organicidade da igreja. Ela entendia a igreja primitiva, essa igreja que mesmo errando muito, era uma igreja que se compreendia como comunidade. E comunidade é diferente, irmãos, de igreja institucionalizada. Comunidade é diferente de igreja instituição. Comunidade fala de nós. Igreja institucionalizada, ela fala de eu. E eu vou tentar te explicar isso. Quando você pega o texto aqui e lê o que Paulo fala, ele fala assim, segue a verdade em amor, né? Vamos crescer em Cristo, porque seguindo a verdade em amor vai crescer. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça é Cristo. Ele está deixando bem claro. Quem é o Senhor da igreja orgânica, que ela não pode nunca deixar de ser orgânica, é Jesus. Ou seja, a igreja não tem papa. Nenhuma igreja tem papa. Papado não é a nossa praia. Então, o líder evangélico que manda mais na igreja do que Jesus, ele está em pecado. E isso acontece, tá, irmãos? E muito.
E a gente tem que começar a denunciar essa prática e abominar essa prática, porque a igreja não tem papa, a igreja tem Senhor. O Senhor da igreja, o cabeça da igreja é Cristo. O texto está dizendo aqui. Aí ele fala assim, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Paulo está mostrando para os Efésios que igreja nunca foi uma coisa institucionalizada, voltada para o eu. Ela tem como lógica a dinâmica comunitária, onde todos são importantes. Onde um complementa o outro, onde um serve ao outro em amor, onde um contribui com o outro de acordo com o dom que Deus deu. É esse tipo de igreja que Deus quer que nós sejamos. Amém? Então é muito importante a gente entender isso. Devemos romper com o modelo do eu e irmos para o modelo do nós. Igreja. Eu sempre falo isso e repito. A igreja repete, ela reproduz, eu vou usar essa palavra. A igreja reproduz aquilo, ela deveria reproduzir aquilo que ela vê no Deus que ela serve, ou que ela diz servir. Se nós servimos a um Deus trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e vive em perfeita união e em perfeita comunidade, porque Deus trino é uma comunidade, nós não podemos abrir mão de sermos comunidade que vive e busca essa perfeição, essa fluidez, essa vida. Qualquer outra proposta não é a proposta de Jesus, é a proposta de homens, e sendo proposta de homens, é papado, e sendo papado, deve ser desconsiderado no meio protestante. Amém? E isso é uma coisa muito séria, porque o que acontece? Quando as igrejas perdem a visão eclesiológica, que é uma visão de igreja orgânica, e depois eu quero aqui deixa eu ver aqui, acho que eu vou falar sobre isso, deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Senão eu vou repetir, eu não quero repetir. Bom, enfim, quando a igreja perde essa questão da visão orgânica, da visão eclesiológica orgânica, ela se torna uma instituição voltada para o eu. Ou seja, ela vai tentar atender às demandas das pessoas. E aí ela vai começar a se moldar a essas necessidades, para que ela tenha mais membros, para que ela não perca pessoas e, quem saiba, até atraia membros de outras igrejas. Porque hoje, segundo alguns dizem, nós não estamos mais crescendo como igreja. Nós estamos apenas sob o efeito da migração. Pessoas saem de uma igreja e vão para outra, porque a outra é mais legal. Porque a outra tem algo que tem uma escolinha melhor, porque a outra tem ar-condicionado e essas bobagens que nós colocamos como prioridade numa igreja. Bobagem porque é bobagem, porque isso nem secundário é. Isso está lá em 10º lugar e olhe lá. Então, essa é a igreja do eu, é a igreja onde você programa pensando no como as pessoas vão reagir àquilo que você está fazendo. Entende? Eu vou dar um exemplo. Por que uma igreja evangélica faz show dentro da sua própria estrutura com um cantor evangélico que nenhum não convertido conhece? Qual é o motivo disso? Ela não vai atrair pessoas, ela vai atrair ela vai investir muito dinheiro e atrair muito pouca gente que não conhece a Cristo. Para que ela faz isso? Você já fez essa pergunta para você? Por que uma igreja faz isso? Do meu ponto de vista, tem 2 motivos. Para agradar os fiéis que ali congregam e para atrair fiéis de outras igrejas para ficarem ali. Porque não é um objetivo evangelístico. Porque se você quer evangelizar, você pega um valor que é alto desses shows e investe em outras coisas que são muito mais úteis e práticas na questão do evangelismo. Entenderam? Dito tudo isso sobre a questão da mudança da visão eclesiológica, que eu julgo ser algo muito difícil, eu quero dizer que não há, queridos, nenhum tipo de conflito. Não há nenhum tipo de conflito entre igreja orgânica e igreja organizada, tá bom? É importante dizer isso.
Mudança de visão eclesiológica, até porque eu falei em cima. Uma mudança estrutural. Mudança estrutural fala sobre organização. Aqui embaixo eu estou falando sobre organismo. Não há conflito entre essas duas coisas. É que uma não pode se sobrepor à outra, no sentido de que elas têm que agir de forma interdependente. A igreja se estrutura segundo a sua visão orgânica. E a visão orgânica contribui para a estrutura, entendeu? E assim, então, nós vamos criando uma igreja mais fluida. Esse é o nosso desafio como comunidade cristã de redenção. Mudança de visão eclesiológica, ou seja, de como nós enxergamos a igreja de Cristo. Amém? Então, dito esse ponto, vamos para o último aqui. Porque ainda tem um videozinho, eu não quero estourar muito meu tempo, né? Até aí deu para entender, né? Eu acho. Deu para entender, Elzinha? Ou tá meio confuso? Tá dando para acompanhar, né? Então vamos lá, queridos. Eu estou dizendo que existem alguns processos de consolidação na identidade de uma... Onde está escrito identidade aqui? Assim ou assim? Da identidade de uma igreja. A CCR tem passado por isso. A primeira coisa que eu falei foi sobre mudança estrutural. A segunda foi baseado lá na experiência de Atos. A segunda coisa que eu falei foi sobre a mudança da visão eclesiológica, que Deus precisa trabalhar na nossa mente, na minha e na sua mente, como membros de uma igreja. A terceiro e último processo de consolidação se dá na mudança de espiritualidade. Amém? Este, sem dúvida, é o mais difícil de todos. Você, quando está num processo de consolidação de uma igreja, que você quer que possua características e traços próprios, porque é isso que identidade trata disso, mudança de espiritualidade é o maior desafio que uma igreja tem para fazer as mudanças. Eu quero ler um texto em Mateus 5 para você. Deixa eu abrir lá. Mateus 5. Eu vou ler do 38 ao 45 só para você entender o que eu quero dizer, tá? Talvez, não sei. Bom, vou ler aqui, daí você vai entender, depois você pode... O texto de Mateus 5, 38 a 45 diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Jesus novamente repete a frase lá de cima. Ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de Deus, filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Preste atenção, irmão, Jesus aqui, ele vai falar e ele falou o seguinte, vocês ouviram o que era dito. Ele se refere aqui ao olho por olho, dente por dente, porque era uma premissa do Velho Testamento, da lei. E aí Jesus faz o quê, irmãos? E tem em outros contextos aqui, né? Jesus fala, se você simplesmente cobiçar uma mulher, você já está adulterando, né? Ele rompe com o modelo de espiritualidade judaica e propõe um novo paradigma de espiritualidade. Isso fica claro para você aqui ou não? Para que você entenda, a espiritualidade judaica era baseada em regras. Deus deu ao povo a lei. Porque, segundo as Escrituras, a lei era um aio, um condutor para a graça. Você vai ler lá no Novo Testamento. A lei era necessária para o povo de Israel porque ela apontava para a obra de Cristo.
A lei era necessária para o povo de Israel, a regra, porque o povo de Israel era o povo de Deus entre os pagãos, então havia uma necessidade de diferenciação. A lei era necessária para o povo de Israel porque o Espírito não agia em todos, no sentido como ele age nos dias de hoje. A lei era necessária para o povo de Israel porque era um povo que foi tirado do nada e se tornou povo. E aí depois foi contaminado no Egito e precisou então de uma lei moral, de uma lei ética, de uma lei sanitária, de uma lei civil para poder lidar com a sua demanda. É interessante que a lei judaica, ela trata até de questões sanitárias, como eu falo, questões civis. Então a lei, ela tem várias razões, mas entenda, a espiritualidade judaica, ela tinha como base essencial o cumprimento da lei. Isso era um problema para o judeu no Antigo Testamento? Não, irmãos. Era assim mesmo. A espiritualidade judaica tinha como premissa básica o cumprimento da lei. É claro que existia devoção, é claro que existia amor, mas eles tinham rituais, práticas que eles deveriam cumprir. Se uma mulher fosse pega em adultério, ela teria que ser apedrejada e tinha que matar essa mulher. Tinha que ter a cidade para aqueles que tinham matado alguém, a cidade, como é que chamava? Que a pessoa podia fugir para lá e ninguém podia fazer nada contra ela. Cidade refúgio. Todas isso eram leis e regras que regiam aquela sociedade. Normal. São imposições externas, entende? São formas de você estabelecer um padrão de comportamento que Israel precisava. Porque, eu insisto, a obra completa se dá na nova aliança, não na velha. Ela se dá com a vinda de Cristo, não com o advento da lei, pelo amor de Deus. Então, quando eu falo de mudança de espiritualidade, Jesus está apontando para isso aqui. Em outros textos ele aponta. Quando os fariseus falam assim, por que os seus discípulos estão comendo no sábado? Jesus fala assim, amigão, eu sou o Senhor do sábado. Acabou. Ele rompe, talvez, com os maiores paradigmas da lei, que é o sábado. Ele fala, eu sou o Senhor do sábado. Não sou eu que me submeto ao sábado. O sábado se submete a mim. Jesus quebra um paradigma que, inclusive, está no decálogo. Olha que loucura. Então, não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. Mas o que acontece? Por que eu falo que tem que ter uma mudança de espiritualidade? Meu Deus, passei do tempo. Jeová tem que tomar conta. Por que eu digo que tem que ter uma mudança de espiritualidade? Porque a nossa espiritualidade cristã brasileira foi arraigada sob a lógica da regra, da imposição externa. São 30, 40 anos de discipulado comportamental. E aí, o discipulado comportamental não toca naquilo que é mais importante. E aí, o que é mais importante? Princípios e valores. A espiritualidade do Velho Testamento é lei. A espiritualidade do Novo Testamento é graça. Baseado em quê? Princípios e valores. O que são princípios? Para que você entenda. Princípio é tudo aquilo que serve de base. Então, quando nós falamos em princípios bíblicos, nós estamos falando sobre algo que serve de base para que nós possamos construir, e edificar a nossa vida cristã sobre ele. Isso é um princípio. Quando nós falamos sobre valores, nós estamos nos referindo a quê? A preferências gerais que definem as nossas escolhas. Ou seja, quando nós falamos em valores, nós literalmente estamos falando sobre o que nós valorizamos. E o que nós valorizamos certamente definem as nossas escolhas. Há uma mudança bruta de paradigma, ou seja, de padrão entre a espiritualidade veterotestamentária do Antigo Testamento e a espiritualidade do Novo Testamento. E se você não consegue perceber isso, eu até peço para você, irmão, ore bastante, porque você está preso ainda a uma forma de pensar caduca e que não serve para hoje. Por isso que nós temos tanto cristão legalista no nosso meio. Por quê? Porque ele está preso à lei. Por isso nós temos tanto cristão conservador reacionário no nosso meio. Por quê? Porque ele está preso à lei.
Por isso que nós temos tanto cristão que sabe apontar o dedo para o outro, de tudo quanto é forma, o outro não pode soltar um peido, ele já condena. Porque ele está preso à lei, ele não entendeu a dinâmica da graça. Ele não entendeu que o Espírito age em nós, nos fazendo entender princípios e valores que são libertadores. E eu quero dizer uma coisa, é mais fácil cumprir regra do que andar segundo o mover do Espírito. É mais fácil você cumprir uma regra externa do que você estar atento às suas motivações, aos princípios e valores que regem a sua vida. Porque quando Jesus fala assim, era dito, olho por olho, dente por dente. Aí Jesus inverte a lógica. Ele muda completamente a lógica. Ele fala para você tomar tapa na cara, ele fala para você não, amar seus inimigos. Depois ele fala assim, é dito, cadê lá embaixo? Ama o seu próximo, odeia seu inimigo. Ele fala assim, você tem que amar o seu inimigo, orar pelo que te persegue. Você tem que fazer tudo diferente. Quando Jesus trata do adultério, o adultério no Velho Testamento era a prática do adultério em si. No Novo Testamento, Jesus fala assim, se você olhou para uma mulher, e Jesus se refere às mulheres, né, porque, enfim, uma questão de contexto histórico ali, né? Você já pecou, inclusive, Jesus fala. Porque a sua motivação para com aquela mulher, que é uma mulher que não é a sua, já é uma motivação impura. O que é mais fácil, então, cumprir? Não praticar o adultério propriamente dito, ou não olhar para uma mulher com um olhar impuro. Uma mulher casada, ou se você é casado. Qual que é mais fácil, qual que é mais difícil? Então você percebe que na nova aliança, a vida cristã, ela se torna mais difícil pela lógica daquilo que nós devemos fazer. Mas se torna mais fácil porque o Espírito Santo e a graça de Deus é que nos capacita. Amém? Mudança de espiritualidade. Esse é o ponto mais difícil que nós precisamos vencer como igreja numa transição, uma mudança de identidade. Muita gente não ficou conosco porque não suportou essa mudança de paradigmas de espiritualidade. E eu acredito que muita gente não ficará conosco por causa da mudança de paradigmas de espiritualidade. Estamos reinventando a roda? Estamos colocando conceitos e preceitos novos de espiritualidade para os povos? Não. Só estamos resgatando aquilo que está ensinado no Novo Testamento, que está ali ensinado por Cristo e nas cartas maravilhosas deixadas por Ele, por inspiração do Espírito Santo. Só isso, mais nada. Ninguém está inventando nada. Entende? Só que nossa mente está tão viciada no modelo comportamental que romper com o modelo comportamental é difícil. E nós não queremos viver assim. Amém? Então fica aí esses três processos, né, que eu julgo fundamentais na consolidação de uma identidade ministerial. Mudança estrutural, mudança da visão eclesiológica e mudança de espiritualidade, tá bom? Nos próximos estudos, nós veremos os pilares básicos que nós desejamos que constituam a identidade da nossa igreja local. Esses pilares básicos, você já ouviu falar muitas vezes sobre ele, e nós estamos desde 2012 pelejando, trabalhando, e vamos até aonde aguentarmos, trabalhando para que esses 4 pilares sejam a base da nossa identidade, que é ser uma igreja bíblica, missional, servidora e comunitária. Amém? Vamos orar para que Deus nos ajude a entendermos e vivermos essa palavra. Depois tem o vídeo das crianças e no finalzinho tem uma musiquinha aí que a gente sempre coloca para você dar um salve e despedir dos irmãos, tá bom, querido? Todos os avisos, como eu já disse, a partir da semana passada já serão transmitidos apenas via linha de transmissão. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de compartilharmos a sua palavra e eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que esse ensino entre nos nossos corações e mude a nossa mentalidade, mude quem somos, mude a nossa forma de entender as coisas, consolida a comunidade cristã Redenção e glorifica o seu nome em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos?
Deus abençoe, não saia da transmissão, chame as crianças para a sala, porque nós temos o vídeo delas nesse momento, tá bom? Deus abençoe. O Gabriel vai tirar a câmera daqui que ela está me filmando e ele vai colocar ali em outro lugar para poder transmitir, tá bom? Então, se ficar escurinho aí é porque aconteceu essa transiçãozinha aí. Um abraço, queridos. Vai dar tudo certo, não preocupe. Calma, gente, vai dar tudo certo. O orgulhoso será humilhado, e o humilde será, e o humilde será respeitado. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas o humilde será respeitado. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilhado será respeitado. Provérbios 29, 23. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Provérbios, capítulo 29, versículo 23. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Provérbios 29, 23. 29 e 23. Provérbios 29, 23. O orgulhoso acaba sendo humilhado e o humilde será respeitado. Provérbios 29, 23. Orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Provérbios 29, 23. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Provérbios 29, 23. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Provérbios 29, 23. Provérbios 20, 19. O fofoqueiro vive espalhando segredos, por isso evite quem fala demais. Queiro vive espalhando segredos, por isso evite quem fala demais. Provérbios 20, 19. Provérbios 19. Deus fez todas as coisas para que povoasse Deus fez todas as coisas para que povoasse
populassem toda a terra. toda a terra. Tchau. Like. Atos 17, 26a. Deus fez todos os povos para que povoassem toda a terra. Atos 17, 26a. Deus fez todos os povos para que populassem toda a terra. Deus fez todos os povos para que povoassem toda a terra. Atos 17, 26. Atos 17, 26a. Deus fez todos os povos povos para que povoassem populassem toda a terra. Deus fez Deus fez todos os povos todos os povos para que povoassem a terra. para que populassem a terra. Atos Atos 17, 26. 17, 26. Lembrem das palavras Lembra da palavra do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Atos 20, 35. Atos 20, 35b. Lembrem as palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Tchau. Atos 20, 35. Lembrem-se das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá É mais feliz quem dá do que quem recebe. do que quem recebe. Tchau, bye bye. Like. Galera, é o seguinte, fica aí mais um pouquinho, nós vamos colocar uma musiquinha e aí você despede da galera, tá bom? Deus abençoe, beijão pra vocês, amo muito vocês, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso lhe. E aí? Sobre o passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar toda morte e o sofrer, não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso lhe amar.
seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me o passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Vou entregar, vou me render aos seus pés. Sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo venceu, os frutos da redenção, a esperança retornou, não se faz ser. Frutos da redenção, a esperança retornou.